Salve rapaziada, certo? O Coringão ganhou mais um jogo, mais um vídeo, segundo de hoje, né? Mais um vídeo aqui no canal. Corinthians 2, Vitória 1, terminou lá no Barradão, certo? Um jogo bem complicado, muito difícil pro Corinthians, mas que era um jogo muito essencial. Era muito essencial esse jogo, porque dá uma outra aliviada e um pensamento já de pré-Libertadores. Não é loucura sonhar com a pré-Libertadores já, porque esse G4 pode virar um G6, que aí classificado para Libertadores pode virar G8, sendo 2 na pré e o resto direto, né? Então, o pensamento agora é Libertadores, de pré-Libertadores, isso é pegar uma vaga, se classificar e continuar. Ainda tem 3 jogos importantes em casa: Bahia, Cruzeiro e Vasco. Bahia acabou de abrir o placar agora contra o Juventude, gol do Everton Ribeiro. Então é um time difícil, mas que o próximo jogo é mais um jogo decisivo, é mais um jogo de 6 pontos, é mais um jogo em que vale muito, né, pro Coringão. Mas vamos deixar isso para falar depois, né? Vamos falar do jogo de hoje. O Corinthians entrou bem apagado no jogo, tanto no primeiro como na volta do segundo tempo. O Corinthians entrou bem apagado. Teve a falha do Hugo, ele tem os seus créditos, não podemos negar, né? Ele vem salvando o Corinthians constantemente, salvou bastante no jogo de hoje, numa finalização do Mosquito ali ao longo do segundo tempo, que ali o Vitória poderia ter feito 2-1 e aí um balde de água gelada. Teve o erro, cometeu o erro, se recuperou ao longo do jogo, perdeu um pouco a confiança assim, ali após o erro, hesitou em fazer algumas saídas de bola, preferiu o chutão, mas conseguiu recuperar a confiança ao longo do jogo. Foi muito importante também. Depois, né, saiu o gol do Vitória, o Corinthians começa a trabalhar um pouco mais a bola, começa a sair um pouco mais as jogadas, e logo em seguida já sai o gol do Yuri, uma linda enfiada do Garro, né? Mais duas assistências do Garro no jogo, né? E aí o Yuri faz o gol, o Yuri chega a 26 gols no ano, o vice-artilheiro do Brasil, atrás do Pedro de 30 gols, né? E o Pedro tá fora da temporada, então o Yuri pode chegar a ser o artilheiro do Brasil. E assim, eu tô muito feliz mesmo com o Yuri, porque ele se mostrou ser um menino humilde, viu que precisava de ajuda psicológica, foi atrás, fez um tratamento, ainda faz o tratamento, né? E vem se destacando muito nessa temporada do Corinthians. Muito, extremamente importante. É o artilheiro do time no Campeonato Brasileiro, é o artilheiro do ano do Corinthians. Passou, né, os gols do Roger Guedes em 2023. Então ele é o terceiro maior artilheiro da história do século, né, do Corinthians, atrás do David em 2002, que fez 31 gols, e do Tevez, se eu não me engano, em 2005, que fez 30. O Yuri chega a 26. Uma marca muito importante para ele, porque se mostrou ser um moleque humilde. Ele apenas tem 22 anos, né? A gente tem que lembrar muito bem disso, que ele é apenas um moleque, tem 22 anos, então se mostrou muito humilde, conseguiu recuperar a confiança, conseguiu voltar a se estabelecer no time titular, desempenhar bem e fazer a função que ele mais gosta, que é segundo atacante. É uma função de um pouco mais de movimentação, de entrada de área, um pouco mais de profundidade, jogada individual, em que ele faz tabela com o centroavante e sai para finalizar. Tem uma leitura maior de frente para o jogo, então ele consegue achar espaço, ter uma movimentação um pouco mais diferente do que a gente via do Yuri do ano passado, que é o Yuri encaixotado. Ele jogava de costas para a zaga, não conseguia ter uma movimentação de segundo atacante, uma movimentação de caída pelas pontas, uma movimentação de típico, não dá para comparar, mas tipo aquelas que o Ronaldo fazia, de ir para frente para enganar o marcador, voltar
ter essa liberdade de jogo, conseguir ter esse destaque maior dentro do jogo, isso é muito importante, extremamente importante isso, porque facilita o jogo do Memphis. O Memphis não é aquele cara de muita movimentação, é um cara mais de categoria, de mais refino técnico, um cara que vai prender um pouco mais a bola, um cara que vai numa pifada achar uma bola diferente, e foi o que aconteceu hoje. Conseguiu, não teve o seu desempenho 100%, ficou um pouco abaixo, mas no lance do gol foi uma movimentação perfeita, então foi um jogo muito bom do Corinthians. Ranieri, bom ponto a destacar, se destacou, foi um jogo muito ok do Ranieri, muito bom, principalmente no segundo tempo, jogou muita bola. Fagner, outro que também tem que ser falado, jogou muito hoje, jogou muito bem, teve os seus apoios ofensivos, muito mais no segundo tempo do que no primeiro foi muito mais o Bidu, muito mais Bidu e Carrilho ali pelo lado esquerdo, né? Então, depois que sai o Carrilho, a gente tem as mudanças no Corinthians, entre o Bidon, né? Então a gente tem essa facilidade do Fagner em apoiar mais, porque o Bidon ele cai mais pelo lado do Fagner, você tem um cara de mais movimentação de jogo, mais de passe, um pouco mais refinado, então o Fagner conseguiu ter esse apoio ofensivo maior. Outro destaque também vai para o Sr. Garro. Tava um pouco abaixo, não estava se encontrando ainda muito no jogo, mas deu a primeira pifada e aí começou a se encontrar novamente dentro do jogo, melhorou suas movimentações, conseguiu criar mais oportunidades de gol, teve as 2 assistências, né, em 2 bolas que são típicas, né, do Garro, uma bola que ele acha em diagonal para o centroavante fazer no facão. Então, o Corinthians tem achado essas boas movimentações, tanto de Yuri como de Memphis, em facões, onde o atacante ele recebe essa bola de meio de campo, um pouco mais para frente, né, do meio campo, mas com visão periférica total. Ele consegue achar essa pifada de facão para o centroavante chegar finalizando, tanto como o Yuri como o Memphis. Então, um bom jogo do Corinthians, excelente vitória. Era uma vitória que o Corinthians precisava, deu aquele gás a mais. Já é uma outra visão de campeonato, certo? A gente tá chegando, passamos o Galo, estamos em 10º. Fazia quanto tempo que desde o início do campeonato que a gente não viu o Corinthians literalmente entre os 10 primeiros, né? Então, um jogo extremamente importante. Destaque aí maior para o Yuri, para o Garro e para o Ranieri. O Ramon foi bem nessas mexidas, não prejudicou o time conseguiu desempenhar, não mexer mal. O Thales entrou muito bem, Coronado entrou muito bem, só o Romero que não teve muito destaque, mas entrou um pouco mais pro final e com o Vitória fazendo pressão, enfim, não teve tanto mais destaque, mas vitória importante pro Corinthians. Agora a gente almeja outra coisa no campeonato, não é mais só olhar para a zona de rebaixamento, já está almejando outra coisa, e agora saiu o gol do Cruzeiro contra o Criciúma. Então outro time que disputava para cair contra o Corinthians também está perdendo, então o Juventude está perdendo o Bahia, como eu falei no início do vídeo, então muito importante o resultado. É isso, agora é bola para frente, pensar no próximo jogo que é o Bahia, em casa, fazer caldeirão, fazer os caras sentir pressão, ganhar esse jogo e fazer os 44 pontos, ficar mais tranquilo, ficar aliviado e buscar novos objetivos dentro do campeonato. É de extrema importância esse jogo contra o Bahia. O Corinthians tem que ter muito mental, o Corinthians tem que ter muito físico, né, já que vem batendo jogos extremamente difíceis seguidos, então é muito importante. Também já são 4 vitórias seguidas no campeonato. Isso era algo que o Corinthians não via há muito tempo. Então é de excelente agrado o que aconteceu hoje. E é isso. Vai Corinthians, certo? Estamos chegando. E o Coringão melhorou.
E não é próximo ano vai, se Deus quiser, se Deus abençoar, é título, e é desempenho melhor, ano melhor, tudo melhor. É nóis, rapaziada, tamo junto. Vai Corinthians, certo? Vai Corinthians.